Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que Deus começou a tratar com profundidade dentro de mim. A diferença entre servir como filha e viver como escrava. Porque durante muito tempo eu achei que servir era a maior prova de amor que eu poderia oferecer a Deus. Quanto mais eu fazia, mais acreditava que estava perto dele. Quanto mais eu me doava, mais eu sentia que estava correspondendo. Era quase uma matemática silenciosa. Se eu for suficientemente útil, talvez eu me torne suficientemente digna. Servir, produzir, resolver, sustentar, ser forte, ser exemplo, ser resposta. Eu me acostumei a ser necessária. E sem perceber, eu comecei a confundir intimidade com desempenho. Achei que Deus se agradava mais das minhas mãos ocupadas do que do meu coração rendido. Como se ele se emocionasse mais com a produtividade espiritual do que com a permanência. Mas existe uma diferença brutal entre servir como filha e servir como escrava. A escrava serve para não ser punida. A filha serve porque é amada. A escrava trabalha tentando merecer lugar. A filha descansa porque já pertence. E foi aí que Romanos 8,15 me atravessou de um jeito muito profundo. A palavra diz: pois vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. E eu li esse versículo como quem leva aquele confronto bonito de Deus, daqueles que não machucam por condenação, mas por verdade. Porque eu percebi que muitas vezes meu servir não nascia de amor, nascia de medo. Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de não ser suficiente, medo de não ser escolhida, medo de não ser vista. E medo disfarçado de zelo ainda continua sendo medo. E talvez a parte mais difícil tenha sido aceitar que o problema nunca esteve só nas folhas, ele estava nas minhas raízes. Porque frutos não nascem de esforço, frutos nascem de profundidade. E Deus começou a descer exatamente ali, no subterrâneo da alma, nas crenças silenciosas, nas feridas antigas, nas construções que eu chamava de força, mas que muitas vezes eram só sobrevivência. Porque embora eu nunca tenha sido órfã, eu também nunca soube verdadeiramente o que era ser filha. Eu sabia ser responsável, sabia ser forte, sabia resolver, sabia sustentar, sabia merecer, mas não sabia simplesmente receber. Eu não sabia descansar sem culpa. Não sabia ser cuidada sem estranheza. Não sabia acreditar que alguém pudesse me amar sem que eu precisasse provar utilidade primeiro. Em algum lugar da minha caminhada, eu aprendi que amor precisava ser conquistado, que valor precisava ser provado e que permanência precisava ser merecida. E sem perceber, eu trouxe isso até para minha relação com Deus. Eu não vivia como filha. Eu me comportava como alguém tentando uma vaga dentro da própria casa, como se Deus estivesse me observando com uma prancheta celestial, avaliando meu desempenho, minha produtividade e entrega, como se o céu funcionasse por meritocracia. E que ironia dolorosa. Eu pregava graça, mas vivia performance. Eu falava sobre descanso, mas não sabia repousar. Eu servia no altar, mas ainda carregava uma alma de escrava. E foi aí que Deus começou a tratar as minhas raízes. Não com pressa, não com condenação, mas com a firmeza de um pai que ama demais para permitir que a filha continue vivendo como órfã. E sabe o que mais me marcou? Ele não começou corrigindo os meus frutos. Ele começou confrontando as minhas crenças, me mostrando que ser filha vem antes de servir, que identidade vem antes da tarefa, que intimidade vem antes do ministério. Porque uma árvore não se sustenta os frutos saudáveis quando cresce com raízes feridas. E talvez por isso tanta gente esteja cansada, tentando produzir frutos com raízes que nunca foram curadas. E eu era essa pessoa. E talvez ainda esteja nesse processo. Porque a cura verdadeira não acontece em um culto emocionante de domingo e pronto. Acabou o boleto emocional. Não. Raiz se trata em profundidade, em permanência, em repetição, em Deus desfazendo dia após dia aquilo que nós levamos anos construindo errado. Foi um processo e ainda é. Aprender que eu não preciso merecer amor. Aprender que eu pertenço antes de produzir. Aprender que o Pai não me ama mais nos dizem que eu performo melhor. Aprender finalmente a ser filha. E talvez esse tenha sido o milagre mais silencioso de todos. Não Deus mudar o que eu fazia,
mas mudar de onde eu fazia. Porque agora o fruto não nasce do medo, ele nasce da permanência, nasce da raiz, nasce do amor. Isso me levou direto para João 15, quando Jesus diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. E essa palavra, permanecer, começou a ganhar um peso diferente dentro de mim. Porque antes eu estava tentando oferecer frutos com raízes secas, cuidando de todos, sustentando tudo, segurando o mundo no braço. Mas nenhuma fonte consegue jorrar se não for abastecida. Nenhuma árvore permanece de pé apenas porque tem folhas bonitas. E Deus começou a me confrontar exatamente aí. Porque folhas impressionam, mas são os frutos que alimentam. Folhas produzem sombra, mas são os frutos que geram vida. Folhas podem existir por aparência, mas os frutos só existem por permanência. E como eu compartilhei no episódio anterior, o meu medo sempre foi me tornar uma árvore cheia de folhas e vazia de frutos. Bonita, aplaudida e útil por fora, mas seca por dentro. Porque Jesus nunca se encantou com performance, ele sempre procurou verdade. E ele amaldiçoou a figueira cheia de folhas e sem frutos, porque a aparência sem essência nunca refletiu o reino. E foi aí que eu comecei a entender que talvez Deus não estivesse me pedindo para fazer mais. Talvez Ele estivesse me pedindo para permanecer mais. Menos agenda e mais altar. Menos performance e mais presença. Menos obrigação e mais relacionamento. Menos eu preciso provar e mais eu já sou amada. Porque filhas servem porque são amadas, não para serem amadas. E isso muda tudo. Muda a oração, muda o ministério, muda a maternidade, muda o trabalho, muda até o cansaço. Porque quando você serve tentando merecer amor, tudo pesa. Mas quando você serve a partir do amor, até o sacrifício encontra descanso. E hoje eu ainda sirvo, talvez até mais que antes, mas não da mesma forma. Agora eu não corro para conquistar o colo de Deus. Eu corro porque eu já estou nele. Não tento mais convencer o céu do meu valor. Cristo já resolveu isso na cruz. E insistir em provar o que ele já declarou é quase uma forma sofisticada de incredulidade. Mas às vezes eu ainda escorrego, ainda me pego tentando ser impecável, ainda me pego confundindo excelência com autossuficiência. E Deus, com aquela paciência quase constrangedora que só Ele tem, continua me lembrando: você não é mais escrava, você é filha. E filha não precisa performar pertencimento, ela apenas permanece. Talvez esse seja o verdadeiro amadurecimento espiritual. Não aprender a fazer mais para Deus, mas finalmente aceitar descansar no fato de que Ele já nos ama completamente. Porque se as raízes estão bem, todo o resto floresce. E talvez o céu esteja menos preocupado com as suas folhas e muito mais interessado nos seus frutos. Talvez Deus não esteja perguntando o quanto você faz. Talvez Ele esteja perguntando: filha, você sabe que é amada? Porque no fim é isso que sustenta tudo. Não o seu servir, mas o amor dele. E talvez esse episódio tenha te feito perceber o quanto você tem vivido cansada, tentando merecer amor, tentando provar valor, tentando sustentar uma imagem de força que Deus nunca te pediu. E talvez Deus esteja tentando te lembrar hoje que você não precisa conquistar um lugar dentro da casa, porque você já pertence. Talvez o céu esteja menos interessado na sua performance e mais preocupado em curar as raízes que ainda te fazem viver como escrava, mesmo sendo filha. Então, se esse episódio falou com você, compartilhe ele com alguém que também precisa descansar nessa verdade hoje. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem capítulos sobre fé, cura, processos, identidade e transformação. Textos escritos por alguém que ainda está em processo, mas que aprendeu que até as raízes feridas podem florescer nas mãos de Deus. E por fim, obrigada. Obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de cura, transformação e fé. Que Deus te abençoe. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!